E aí, pessoal? Estamos aqui hoje para matar a dúvida da nossa telespectadora Maria de Fátima. Maria de Fátima. Aí, Maria de Fátima. Então vamos lá agora, matar a sua curiosidade aqui, ó. Então, o problema clássico aqui, segundo ano, termologia, temperatura, escalas termométricas. Então tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Atividade da quarentena de 2020. Então vamos lá. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos 2 termômetros era igual. Então, qual era essa temperatura? Então, essa é o que o problema pergunta, qual é essa temperatura? Aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa equação de transferência de Celsius para Fahrenheit. A gente vai continuar usando ela. E a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar nela a condição do problema. Qual é a condição do problema? A condição do problema, você vai perceber que é temperatura Celsius igual a temperatura Fahrenheit, né? θC igual a θF. Por quê, professor? Ué, foi o que o problema falou, né? O problema falou isso. Ó, os 2 termômetros eram iguais, né? Os valores lidos nos 2 termômetros eram iguais. Então, a gente tem que impor essa condição no problema, na equação, né? θC igual a θF. Então, é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ou a gente coloca no lugar do θC um θF, ou a gente coloca no lugar do θF um θC. Tanto faz, vai dar na mesma. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar no lugar desse θF, então, o θC. Agora a gente ficou com uma equação com uma variável apenas. Então a gente consegue resolver e encontrar o valor dela, tá? Quando você tem uma equação com 2 variáveis, você tem que saber o valor de uma delas para encontrar o valor da outra, certo? Se você tiver 2 variáveis sem o valor de uma delas, a gente precisaria então de ter 2 equações para poder encontrar. Como a gente só tem uma equação, então a gente tem que ter uma variável apenas. Como ele disse que as duas são iguais, então é como se fosse uma só. Então a gente coloca no lugar do θF o θC e resolve a equação para encontrar o θC. Esse vai ser o valor encontrado vai ser o valor que o problema está pedindo para encontrar. Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente faz o que agora, depois que a gente já substituiu esse valor aqui, né? A gente vai pegar aqui e colocar, então, ó, o 9 que está dividindo de um lado da equação, ele vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Então agora vai ficar assim, então, 9 quintos de θC igual a θC menos 32. Então agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que isolar esse θC de um lado da equação para encontrar o valor dele. Para isolar ele, a gente tem que fazer assim, tudo que for θC passa para um lado da equação. Tudo que não for θC fica do outro lado da equação. Então vamos fazer isso. Então, ó, o θC que está desse lado da equação passa para o outro lado para ficar junto com o outro θC que está do outro lado da equação. Então a gente passa ele para lá. Por quê, professor? Porque todos os θC têm que ficar do mesmo lado. A gente quer encontrar o valor dele. Agora como é que faz então? Agora a gente tem que fazer essa subtração de θC. Ó, 9 quintos de θC menos θC. Menos 1 θC. Né? Como é que faz? Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração também. Só que essa fração aqui, ela é θC sobre 1, né? Então, como é que faz? Tira o mínimo múltiplo entre 1 e 5, que é 5. Né? Agora faz o quê? Faz 5 dividido por 5 dá 1, vezes 9 dá 9. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, a gente fica com 9 quintos de θC menos 5 quintos de θC. Agora que a gente tem os denominadores iguais, a gente pode somar ou subtrair os numeradores para fazer essa operação de fração. Então, como é que faz agora? Simplesmente 9 θC menos 5 θC, que dá 4 θC. Então, a gente fica com 4 θC sobre 5, igual a menos 32. Agora, tem que fazer o quê? Nós precisamos agora passar o 5 para o outro lado, multiplicando, porque ele está dividindo desse lado. Então, a gente fica com 5 vezes menos 32. E aqui fica 4 θC. Então agora a gente precisa multiplicar o 5 pelo menos 32. 5 vezes menos 32, menos 160. E o 4 que está multiplicando θC
passa para o outro lado dividindo o menos 160. Então está aqui. Então a gente fica com θc agora igual então a menos 160, dividimos por 4, menos 40 Celsius. Então essa é a temperatura, é menos 40 graus Celsius. Então essa é a temperatura em que os dois termômetros marcam o mesmo valor. Tá? Ah, professor, então essa é a temperatura em que os dois marcam o mesmo valor. Sim. Quando for 40 graus Celsius, se você tiver um termômetro lá em Fahrenheit, ele também vai, quando você tiver menos 40, né? Quando você tiver menos 40 graus Celsius, e você tiver um outro termômetro Fahrenheit, ele também vai estar marcando menos 40. Então, essa é a temperatura em que eles marcam igual. Tá? Essa é a temperatura em que os dois marcam igual. Então, essa é a nossa questão de hoje. Se você quiser tirar a prova aqui, ó, você pode fazer assim agora. Você pode pegar esse menos 40 e aplicar ele na equação. No lugar do θf, você coloca menos 40. Você pode fazer isso aí na sua casa para treinar. Só para treinar suas habilidades aí, ó. Pega agora esse menos 40, tá? Reescreve essa equação no seu caderno e coloca esse menos 40 no lugar do θf. E efetua os cálculos. Você vai ver que você vai encontrar um θc igual a menos 40. Tá? Então é essa a nossa aula de hoje. Então fiquem atentos. Matamos a dúvida da Maria de Fátima, né? Maria de Fátima. E aí, fiquem atentos para a nossa próxima videoaula.